que está em 1 João. Assentado do jeito que você está, nós vamos ler apenas um texto, um verso, João 4, 9. Primeira epístola, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no verso 9. É uma carta tão boa, tem apenas 5 capítulos, você lê assim rapidinho, e uma carta que produz tanta mudança dentro de nós. Fala do amor de Deus por nós, fala do amor de uns pelos outros, fala de andarmos na luz e não andarmos nas trevas, fala dos filhos de Deus que anda em retidão e abandona a vida de pecado e não deixa que o pecado domine a si mesmo, mas ainda que peque, tem um advogado junto ao Pai que cuida, que perdoa todos os nossos pecados. É uma carta maravilhosa. E eu encorajo você que nunca leu esta carta toda, a tirar um tempo na sua casa, sentar e ler. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu vou ler de acordo com a versão que está ali na tela, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Eu vou ler mais uma vez. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Feche os teus olhos. Por gentileza, vamos falar com Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor atraia os corações para a Tua presença nesta noite. Atraia as mentes, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer, para o Teu propósito, Deus, específico para esta noite, para cada um que se reuniu aqui, que está acompanhando do seu lar, ó Deus. Fala com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O título que eu quero dar para a mensagem dessa noite é: Ele nos amou primeiro. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi que o conteúdo dessa mensagem é um conteúdo muito extenso. Então eu resolvi dividir essa mensagem em 3 partes. Hoje vai ser a primeira. Semana que vem eu ministro a segunda parte e dia 24 eu ministro a terceira parte desta mensagem. Então eu vou fazer uma série de 3 mensagens com este mesmo tema, baseado no amor de Deus por nós. Quantos aqui se sentem amados? Digo amém. Eu me sinto amado. Diz a Bruna Carla que ela se sente amada e isso faz bem. E quantos se sentem amados por Deus, tem convicção deste amor que Deus tem por você? Glória a Deus. Você já percebeu que uma pessoa que é amada, ela vive sorridente? A pessoa que é amada, ela fica mais animada. A pessoa que se sente amada, ela é mais encorajada, ela parece que não tem muito problema, não. Tem os problemas, mas ela consegue dar conta e ir por cima porque ela tem um ânimo, um encorajamento. Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa em situação de rua, aqui do nosso bairro, Cajuru, e de vez em quando ele aparece no portão de casa e a gente conversa. E ele me contou, eu resolvi perguntar sobre a história dele, e como a história de muitos outros homens e mulheres em situação de rua. Ele me contando que ele tem família na cidade, no centro-oeste do Paraná. Tinha esposa, tinha pai, mãe, irmãos, mas por conta do vício, ele se sentiu desprezado pela família, começou a ter atrito na família e acabou vindo para a cidade de Curitiba, para morar na rua. Uma pessoa que se sentiu desprezada pela família, se sentiu que o amor da família havia se acabado por conta da situação em que ele estava vivendo. Ele acabou vindo para a capital e vive para lá e para cá, morando às vezes de favor, às vezes embaixo de uma marquise, às vezes todo molhado.
algumas vezes já cedemos roupas, alimentos para ele, e vive numa situação assim. E eu conversando com ele sobre Deus, e um dia ele chegou e falou assim: pastor, então eu quero uma oração, ora por mim. Enquanto eu estava orando por ele, ele chorou muito. E eu falei para ele, chamei ele pelo nome, e disse assim: você precisa entregar o seu coração, a sua vida para Deus, para você receber o amor de Deus por você. E ele chorava muito enquanto eu falava isso. Sabe o que eu percebi enquanto aquele homem, eu estava tendo aquele contato com ele, é que a realidade de muitas pessoas é que elas têm um bloqueio entre o amor de Deus e o coração dela. Às vezes a pessoa não consegue sentir o amor de Deus e nem ter convicção de que Deus o ama. E Deus tem um amor por todas as pessoas, porque quando Ele entregou o seu único filho, Ele não entregou o seu único filho para morrer em favor somente de alguns, mas de todo aquele que nele crê. E quando eu olhei aquele homem, eu fiquei percebendo que como é difícil para algumas pessoas ter certeza de que Deus a ama. Como é difícil receber este amor, sentir este amor. Sabe que, não sei se já passou com você, mas algumas vezes já passou comigo, de sentir, parece que o amor de Deus havia se afastado de mim. Assim, parece que Deus não está me amando mais. Parece que eu não estou sentindo mais o amor de Deus. Sabe o que acontece? Que algumas vezes, algumas pessoas, por conta de frustrações, de decepções, ou de esperar o amor de Deus através de uma pessoa, e essa pessoa acaba o decepcionando, a pessoa se frustra e acha que Deus não ama mais. Ou porque falha demais, erra demais, ou não ouve a voz de Deus, fala assim: Deus me abandonou, eu não estou sentindo que Deus me ama mais. Sabe que se você basear o amor de Deus pelo amor que eu sinto por você, você vai se frustrar, vai decepcionar comigo e com Deus. Porque o amor humano jamais pode se comparar ao amor de Deus. Porque o amor de Deus é ilimitado, é incondicional. O amor de Deus é imensurável. Nós não conseguimos dimensionar o amor que Ele tem por nós. O amor de Deus, ele não é baseado no amor humano. A terceira mensagem que eu vou ministrar, eu vou falar sobre isso. Sobre o amor de Deus através de nós. Mas hoje eu quero falar do amor de Deus por nós. Deste amor de Deus por nós. Aí eu te pergunto, será que Jesus, Ele ama este homem que eu conversei em situação de rua? Mesmo tendo abandonado a família, falou assim: eu vou viver a minha vida do meu jeito, na rua, do jeito que eu achar por bem. Dorme numa construção abandonada, dorme na porta de uma loja, bate nas portas pedindo alimento, junta um pouco de papelão para poder comprar o seu rabo de galo. E esta é a vida. Mas será que Jesus ama este homem na situação que ele está? Eu te pergunto mais, será que Jesus te ama, mesmo com tantas falhas que você comete? O que você acha? Será que o amor de Jesus por você, ele é comparado ou ele é bloqueado conforme os seus esforços ou os seus não esforços? Talvez eu esteja nessa noite falando para pessoas que ainda tenham dificuldade de sentir este amor de Deus. Talvez aqui presente ou online. Talvez tenha pessoas que tenham ainda dificuldade de receber este amor de Deus. Tem um bloqueio. Por alguma circunstância na vida, talvez porque baseou o amor de Deus em alguma pessoa e os relacionamentos não deram certo, as amizades se frustraram e depositou muita confiança e se frustrou e falou assim: Deus não me ama. Talvez eu esteja falando para pessoas que têm a dificuldade de viver a vida abundante em Deus. Ou talvez para pessoas que tenham buscado o amor de Deus com seus próprios méritos, os seus próprios esforços,
mas quando percebe que se cansa, se desgasta e não alcança o objetivo, se frustram. Eu queria falar para você que nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra de amor de Deus para você nessa noite. Eu queria convidar você a ter o seu coração, seus ouvidos espirituais atentos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Muito mais do que as palavras que saírem da minha boca. Eu creio que Deus tem palavras para o teu espírito, vinda direto dele para você. Vejo o que estava acontecendo nesse contexto, quando foi escrito esse texto. Esse texto foi escrito para uma igreja, para cristãos. Olha o que estava acontecendo, existia um movimento na igreja, influenciando a igreja, chamado gnosticismo. Acredito que nem todos tenham ouvido esse termo, mas existiam as pessoas chamadas gnósticos, e hoje em dia ainda existem pessoas que são gnósticas. O gnosticismo eram pessoas judaicas, judeus que acreditavam na Bíblia, mas que negavam algumas coisas da Bíblia, alguns princípios. Eram falsos mestres e eles estavam infiltrados dentro da igreja. Esses homens que estavam infiltrados na igreja, uma das afirmações deles era que o espírito é bom, mas a matéria é má. O espírito é puro, mas a matéria, a carne, ela é corrompida, ela é má. Então, não tinha valor algum. Mas, se falar isso para você, o espírito é bom, a matéria é má, talvez alguém fale assim, para mim tudo bem, isso aí não faz diferença nenhuma, né? Para mim tanto faz, porque não vai influenciar no que eu acredito na Bíblia. Mas o que estava acontecendo nessa igreja, com essa afirmação, essa teoria do gnosticismo, desses falsos ensinamentos dentro da igreja, eles também afirmavam de que a Jesus ele não tinha vindo em carne ao mundo. Então o perigo de afirmar isso dentro da igreja era que eles estavam também afirmando que Jesus não tinha vindo em carne. Jesus não tinha habitado nessa terra, que a história de que Jesus veio ao mundo não era literal. Eles estavam afirmando isso. E depois vai sair outras vertentes, docetismo e outras tantas teorias, dizendo que Jesus era só um espírito que não tocava o chão. E isso tudo estava infiltrado dentro da igreja. Eles diziam que uma divindade ela não pode ligar-se a nada que é matéria. Então por isso que eles negavam a existência de Cristo verdadeiramente. Mas negar a encarnação de Cristo, aí que está o perigo. Do que eles estavam infiltrando na igreja e conseguindo afastar pessoas do amor de Deus. Afastar pessoas do verdadeiro ensinamento que é a palavra de Deus. Negar que Jesus, ele veio em carne, é o mesmo que dizer que o amor de Deus por nós é uma farsa. É o mesmo que dizer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi em vão. É o mesmo que dizer, nunca existiu um Cristo que desceu do céu, deixou a sua glória, veio como homem, habitou entre nós, morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Eles estavam negando tudo isso. Mas nós sabemos que o envio do único Filho de Deus ao mundo para morrer em nosso lugar foi a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. O envio de Jesus a este mundo foi a maior demonstração e revelação de Deus na história. E eles negavam isso. Então, este era o perigo que estava acontecendo quando João escreve essa primeira carta. O envio de Jesus ao mundo. Negar que Jesus ele não pode habitar na matéria, como eles disseram, é negar que Jesus ele não habita dentro de nós, porque nós somos matéria. E isso vai contra aquilo que a palavra do Senhor diz, que nós somos morada de Deus. Santuário do Espírito Santo, tabernáculo de Deus, templo do Espírito.
Quando se nega a existência de Deus, como eles estavam negando, estava dizendo que Jesus não pode habitar dentro de nós. E vamos falar a verdade, ainda que nós não vemos, nós não enxergamos, nem olhando no espelho, mas é tão bom saber que Jesus habita dentro de nós, né? É tão bom saber que, ainda que nós somos tão falhos, erramos tanto e vamos errar tanto porque nós ainda não somos perfeitos, não estamos prontos, mas é tão bom saber que Ele derramou o sangue puro na cruz para habitar dentro de nós. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele entregou a si mesmo por amor a nós. João afirma no seu evangelho que o verbo se fez carne, Jesus é o verbo. E Ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele pisou nessa terra, Ele se tornou como um de nós. E aqueles falsos mestres, os gnósticos, também afirmavam que o Espírito, ele está preso à matéria. Eles diziam que essa matéria, o corpo, era uma prisão do Espírito, e este Espírito precisava ser liberto. E para que acontecesse essa liberdade, era necessário que se dedicasse ao conhecimento filosófico. Quanto mais a pessoa estudava, mais ela ia libertando o Espírito que estava dentro dela, dessa matéria que era má. Veja que absurdo. Aí eu me lembro da palavra do apóstolo João também, na sua primeira carta, que ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz quem é a verdade, é Cristo. Porque ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vai tudo contra aquilo que eles estavam ensinando nesse tempo. Mas eu te pergunto, em nossos dias, como nós vivemos? Como as pessoas têm enxergado quem Deus é, onde Deus habita, se realmente Jesus pisou a essa terra, se Ele se fez carne e habitou entre nós. Como é possível receber o amor de Deus ao seu coração? E nós vemos uma propaganda muito grande de pessoas buscando o amor a si próprio, pelos seus próprios esforços, méritos, investimento, valorização de si mesmo. Não é assim? Quanto aumentou a publicidade de cosméticos, anti-estria, anti-celulite. Hoje eu dei uma saidinha de carro, estava ouvindo um rádio, e estava lá um momento no rádio falando de como vencer a celulite. Através de uma alimentação saudável, depois de 3 meses de tratamento. E eu ouvindo ali, né? Falei, como pode? As pessoas estão desesperadas. É importante ter uma saúde física, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos saber que o amor de Deus por nós não vem através dos nossos esforços. Vem através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos receber este amor dentro de nós. Amém? Em nossos dias existem também muitas mentiras que bloqueiam a mente das pessoas e impedem de receber o verdadeiro amor de Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que já desistiram da vida? Falam assim, essa vida para mim não vale nada, né? Porque já não recebe mais, não tem o amor de Deus mais dentro do coração. Alguém dizendo assim, logo esse mundo acaba mesmo, né? Logo eu vou morrer. Outro dia eu conversava com uma pessoa que estava numa situação muito difícil. E as pessoas disseram assim, eu tentei entrar numa situação de vulnerabilidade para ver se pegava Covid e já morria logo. Pelo menos assim, ninguém ia me culpar, me acusar de ter tirado a minha própria vida. Pense como as pessoas têm deixado de receber o amor de Deus no seu coração. Existem muitas mentiras do inimigo. Também existem mentiras que pessoas falam assim, Deus não me ama.
Deus não se importa comigo. Aqui do lado tem um banner da nossa igreja, está escrito assim: Deus se importa com você. Deus continua se importando, sim. Para aquele homem em situação de rua, que de vez em quando eu converso com ele, Deus pagou um alto preço pela vida dele. O sangue foi derramado na cruz do Calvário, sangue inocente, para perdoar os pecados daquele homem também, e para que ele tenha esperança de um dia entrar na glória. E se a pessoa receber o amor de Deus, muda totalmente o curso da história. Eu tenho certeza que aqui tem tantos testemunhos de pessoas que têm a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, que vivia numa desgraça, mas depois de Cristo recebeu a graça, recebeu o amor, agora vive uma vida abundante em Cristo. Não é assim? Quantos aqui receberam o amor de Deus e falam assim: olha, quando eu olho para trás eu vejo como Deus me alcançou e foi bondoso comigo. Hoje eu tenho um amor abundante dentro do meu coração. Mesmo nós que fomos criados num lar cristão, eu sei que muitos aqui foram como eu. Chega um momento da vida da gente que a gente precisa receber aquele amor abundante de Deus, ter convicção de o quanto Deus nos ama. Não é assim? Precisamos ter essa certeza. Deus, Ele quer resgatar pessoas da mentira. Pessoas que estão nas trevas, pessoas que estão nas garras do inimigo, vivendo uma vida de amargura, uma vida de frustração, uma vida de desprezo, para trazer para essa vida de abundante, vida de amor, vida na presença dEle. E como combater essas mentiras e como receber o amor de Deus no coração. Então eu queria compartilhar com você esta primeira afirmação. Eu vou trabalhar nessas mensagens 3 Cs. 3 palavras que inicia com a letra C. E hoje a primeira delas que eu vou compartilhar com você. A primeira é consciência. Consciência. Apenas uma palavra. Consciência. Tenha consciência do amor de Deus para você. Primeiro você precisa trabalhar aqui. Ter convicção de que Deus te ama. Ter convicção, ter o raciocínio, ter a razão, o entendimento, o discernimento que Deus te ama. Porque quantas vezes alguém mesmo, com muito tempo na igreja, caminhada cristã, como eu disse no início dessa mensagem, parece que Deus o abandonou, parece que Deus não ama mais. E fala assim: mas Deus não está comigo, não estou sentindo mais o amor de Deus, olha como está a minha vida. Ter consciência do amor de Deus é ter discernimento de que Ele realmente te ama. É ter essa convicção: Deus realmente me ama. Deus realmente se importa comigo. Você precisa se esforçar para ter certeza que a tua mãe te ama? Não. E quem já não tem mais a mãe, sabe que o amor de mãe, você ainda sente falta. Porque é diferente. Eu não tenho dúvidas de o quanto a minha mãe me ama. E ela não precisa falar que me ama. Aliás, ela nem fala muito. Eu te amo, filho, porque não precisa. Ela me ama. Eu tenho certeza disso, que ela me ama. E eu preciso ter muito mais certeza de que Deus me ama. A minha mãe sabe dos meus defeitos, sabe das minhas falhas, sabe até das cicatrizes que eu tenho pelo corpo. Ela sabe de todos os erros que eu cometi na adolescência, na minha juventude, e ela continua me amando. E talvez ela olhe para mim e fale assim: poxa, filho, né? Ela não fala, mas ela pensa: pô, filho, poderia ser um pouquinho diferente, poderia fazer diferente. Mas não, isso não afeta o amor dela por mim. Nem sempre eu consigo ir visitá-la, mas isso não afeta o amor dela por mim. Eu sei que o amor dela por mim é incondicional. Ela me ama e ela não precisa demonstrar isso, ela não precisa provar isso para mim. E eu também tenho certeza de que Deus, Ele continua me amando, Ele me ama incondicionalmente. E Ele não precisa provar que me ama.
Ter consciência do amor de Deus é ter discernimento que Ele realmente te ama. É dar o devido valor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Falar assim, olha, Deus já demonstrou o amor dEle por mim e Ele não precisa me provar. Eu não preciso ficar pedindo para Deus provar o amor dEle por mim. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Se você chegar a um momento da sua vida que você tiver dúvidas do amor de Deus por você, leia João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem Deus amou? Todas as pessoas. Todo aquele que nele crê. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Então você tem certeza que Ele te ama. Ele entregou o único Filho para morrer em seu lugar. E eu não te acuso, não te condeno se algum dia você achar que Deus não te ama. Mas se você achar que Deus não te ama, eu convido você a lembrar do sacrifício de Jesus e ter essa convicção. Amém? Naquele livro, Torturado por Amor a Cristo, o pastor Richard, o escritor do livro, quando ele pregava sobre Jesus, pregava o evangelho e as pessoas iam se convertendo, de acordo com que as pessoas iam se convertendo, as pessoas eram torturadas se elas fossem descobertas que eram cristãs. Mas sabe que o que ele relata no livro é que as pessoas se convertiam ao evangelho e eles sentiam como se eles estivessem assinando já um atestado de sofrimento e de tortura. Porque se descobrissem que eles eram cristãos, eles eram torturados, presos ou até mortos. Mas uma coisa que ele relata no livro é que as pessoas, mesmo em meio às torturas, elas não deixavam de amar a Cristo. Elas falavam que o quanto elas tinham recebido o amor de Deus por ela. Nunca elas tinham se sentido tão amadas. Não mudou o cenário do que elas estavam vivendo. Continuavam as torturas, as perseguições, mas elas tinham o amor, a convicção do amor de Deus no coração delas. Nós não vivemos sofrimento. Nós não temos tortura, nós não temos perseguição. Os problemas que nós passamos não se compara ao que a igreja perseguida passa. Mas ainda que nós passássemos por momentos assim, uma certeza nós temos que Deus continua nos amando, cuidando de nós e se importando conosco. Ainda que não ouçamos a voz dele dizendo, filho, eu te amo. Algumas vezes é gostoso ouvir, mas nem sempre ele fala, porque nós temos a certeza, temos a convicção de que ele cuida de nós e ele nos ama. Amém? Quando uma pessoa diz que Deus não a ama, está dizendo que o sacrifício de Jesus, ele não é suficiente para provar o amor de Deus por ela. Já pensou nisso? Quando alguém diz assim, Deus não me ama mais. É como se essa pessoa está dizendo assim, o sacrifício de Jesus não tem valor, não demonstra amor nenhum de Deus por mim. Mas ao contrário disso, quando eu falo que Deus me ama, eu estou valorizando o sacrifício dele por mim. Se alguém diz que foi abandonado por Deus, porque está passando por sofrimentos, está limitando o amor de Deus que é limitado. Sofrimento muitos passam, dificuldades, situações difíceis, todos nós passamos. Mas nós não podemos mensurar o amor de Deus com a nossa condição que nós estamos aqui nessa terra. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas isso não quer dizer que Deus deixa de nos amar se nós estamos passando por sofrimentos. Ele continua nos amando e cuidando de nós, Ele não nos abandonou. Aliás, o profeta Isaías disse que se nós passássemos pelas águas e pelo fogo, Deus estaria de lado, distante? Ou estaria pertinho de nós? Ele estaria perto de nós. Ele disse que estaria conosco. E o próprio Jesus, o Emanuel, ele disse em suas promessas que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você tem dúvida que Deus te ama? Você tem convicção que Deus te ama? Eu tenho certeza que Deus me ama. E eu acredito que você também tem certeza que Deus te ama. Se você tem a dúvida, eu quero ler um texto de Isaías 49, 14. Ele diz assim,
Será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí Deus diz assim: mas ainda que essa viesse a esquecer dele, do filho, todavia eu não me esquecerei de você. O que no nosso contexto muitas vezes vem como uma tentação, o que na nossa rotina, no nosso dia a dia vem como um ataque na nossa consciência, no nosso entendimento, dizendo: Deus deixou de te amar, por isso, por isso e por isso. Eu convido você a ter convicção de que Deus te ama. O título da mensagem dessa noite é Deus, Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me ama, Ele te ama. Ele nos amou primeiro. Eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé. Durante essa semana, quando surgirem pensamentos, ataques na sua mente, dizendo que Deus deixou de te amar, dizendo que Deus te abandonou, dizendo que por conta das circunstâncias que você está vivendo, o amor de Deus diminuiu por você. Eu quero convidar você a se olhar no espelho e dizer para você mesmo o quanto Deus te ama. Dizer para você mesmo: eu sou amado por Deus. Eu sou amada por Deus. Deus me ama abundantemente, incondicionalmente. Ele deu o seu único filho para morrer em meu lugar, por amor a mim. Se durante essa semana você passar um momento de angústia, de dificuldade, ou você ler alguma notícia, alguma coisa que te desespera, e você fala assim: Deus, me tire logo deste mundo que eu não aguento mais. Diga para você mesmo: Deus me ama, e eu sei que Ele tem planos maravilhosos para mim. Deus me ama abundantemente, apesar das minhas falhas. Maior que o amor de mãe, maior que o amor de pai, maior que o amor de irmão, maior que o amor de amigo. Deus me ama. Se você passar um momento durante essa semana, eu convido a você a voltar ao Evangelho, que é esperança, a olhar para a cruz de Cristo e ver o quanto Ele pagou um alto preço, para que hoje você pudesse ter um amor abundante dentro do seu coração, uma vida abundante dentro do seu coração. Deus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus? Aleluia! Você é amado, você é amada por Deus. Amém? Não permita a acusação do inimigo. Mas o inimigo vem e fala assim: mas lá atrás eu cometi tal coisa, 2 anos atrás, há 30 anos atrás, eu passei situação assim, assim, assim. Deus quer trazer cura, derramando do amor dele sobre o seu coração. E se você precisar de ajuda de algum de nossos conselheiros, líderes, nós estamos aqui, temos uma equipe ministerial que pode te receber, pode te atender, pode orar com você, pode te ouvir e pode ser um instrumento de Deus para que o amor de Deus seja abundante em sua vida. Nós estamos à sua disposição em nome de Jesus. Amém? Que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana de amor abundante de Deus sobre a sua vida, que você transpire amor de Deus, exale amor de Deus, reflita amor de Deus, e que cada dia, durante essa semana, você possa testemunhar do amor de Deus. Quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, você vai falar assim: uau, como é gostoso se sentir amado e amada por Deus. Quando você levantar e respirar, fala assim: eu sou amado por Deus, eu sou amada por Deus. Deus preparou um dia maravilhoso para mim. Que gostoso. Abre a janela da sua casa, olhe no horizonte, fala assim: uau, olha o sol nascendo. É a expressão do amor de Deus por mim.
É um dia preparado para mim. Deus está nesse dia. Deus já abençoou o seu dia. Você já é abençoado. Você já é abençoada por Deus. Amém? Que Deus encha a tua semana cada vez mais de vigor. Amém? Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. A todos que nos visitam também online. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pelos teus propósitos cumpridos neste lugar. Somos limitados e falíveis, mas o Senhor é ilimitado. O nosso amor, ó Pai, muitas vezes é falho, mas o teu amor não falha. O teu amor é incrível, o teu amor é incondicional. O Senhor, ó Pai amado, nos ama e nós temos certeza disso. Nós estamos saindo nessa noite com a convicção de que o teu amor é maravilhoso, que o Senhor nos ama e nós não conseguimos dimensionar este amor do Senhor por nós. Muito obrigado. Que a semana dos teus filhos, das suas filhas, ó Pai, seja uma semana de vitória, uma semana cheia da tua presença, da tua graça, da tua bondade. Em cada lar, ó Pai amado, que seja um lugar de adoração, um altar de adoração ao teu nome. Que em cada lar seja um lugar, ó Pai, onde cultos serão oferecidos, onde a tua presença será manifesta, Senhor. Despede cada um para o seu lar, guardados em paz, em seguranças pelo Senhor, protegidos, livre de todo acidente, livre de todo, ó Pai amado, toda tribulação, toda tentação do inimigo. Ó Pai, aqui eu te peço, te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que o grande amor do eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. E todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.